Irmãos, nós vamos ler alguns textos hoje. Eu peço que você preste atenção à linha de raciocínio. Essa mensagem, ela veio ao meu coração a partir de uma conversa hoje com o Mateus e com a Simone, à mesa, tomando a refeição. Mas eu acho que ela é fundamental porque ela também vem da escola dominical, de uma parte do que a gente estava estudando. A relação de todas as coisas a partir do olhar sobre a causa e sobre o efeito. Então vamos entender que todas as coisas que acontecem têm uma causa, tá bom? Então nós vamos ler algumas referências. Por favor, abra a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disto, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Amém. Agora, um pouquinho para trás, abra em Provérbios capítulo 26, verso número 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A última parte do verso. A maldição sem causa não virá. E agora nós podemos entrar nos nossos textos de trabalho. Abra a sua Bíblia um pouco para trás no livro de Jó, capítulo 31, verso 35. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu primeiro intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Amém. Fica com o livro aberto, com a sua Bíblia aberta no livro de Jó, porque depois nós vamos um pouquinho para frente, ainda temos algumas referências. Mas vamos começar a pensar. Bom, eu e Mateus e Simone conversávamos sobre a relação das coisas que nos acontecem com uma causa específica. Aqui, Mateus, sempre atento, diz: pai, mas a gente não pode fazer sempre essa ligação de causa e efeito, por exemplo, no livro de Jó. Jó é um livro que diz que não há uma causa para todo aquele efeito das tragédias que sobrevieram a Jó. E essa é uma ideia derivada de um livro chamado Enigma da Graça, que foi escrito, muito bem escrito, pelo reverendo Caio Fábio, há muitos anos atrás, com aquele dom de revelação da palavra que ele tem. Ele escreve e ele não consegue entender, através daquilo, uma relação direta de causa e efeito, mas é uma ideia dele. Não é possível que qualquer coisa aconteça sem que seja precedido de uma causa. É impossível. É impossível. Não há como qualquer coisa inteligente e lógica ser desprovida de uma causa. Um fato não é um fato solto no ar. Sempre há algo que lhe precede. Não tem como ser de outro jeito. O que acontece é que muitas vezes nós desconhecemos a causa. Por exemplo, fazendo uma analogia com o caos. O que é um caos? Um caos é uma bagunça. Né? O caos é algo que você olha e não consegue ver o início e o fim, não consegue entender uma lógica, mas já há muito tempo os cientistas já perceberam que, na verdade, o caos, isso vem de uma das teorias do caos, é apenas uma ordem desconhecida. Existe uma ordem,
ela apenas é desconhecida. Por quê? Quando você molha a mão e coloca os seus dedos numa superfície, as gotas de água que descem dos seus dedos, cada uma acha um caminho. E se você fizer de novo, acharão novos caminhos as novas gotas. É um caos, não há uma ordem conhecida. Por que que a gota do dedo mindinho saiu daquele jeito e a do dedo polegar saiu do outro? Mas existem causas, sim, físicas, que interferem e que fazem com que aquelas gotas estejam indo para lá ou estejam vindo para cá. Como existe a força da gravidade puxando todas elas. Mas não conhecemos como agem essas forças. É apenas isso. Então, quando o reverendo Caio Fábio, escrevendo esse livro, ele propõe que não há uma ligação direta entre o efeito, entre aquilo que Jó vive e uma causa numa coisa que ele tinha vivido, é porque ele não consegue fazer uma conexão. Mas Mateus, também muito atento, disse: pai, por exemplo, no livro de João há um cego, que a respeito dele, os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, futuros apóstolos, vão perguntar para ele: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? E Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, para que ele nascesse cego, mas foi assim para a glória de Deus. Opa! Então vamos perceber que não existe uma causa no pecado. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas existe uma causa, para a glória de Deus. Havia uma causa determinante para que ele nascesse cego. Foi assim para a glória de Deus. Um plano anterior que definiu que ele nascesse cego. Então existe sim uma relação de causa, uma relação causal para tudo que nós vivemos. Pode ser que não esteja ligado a um pecado, a uma falta, mas está ligado a alguma outra coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e nós lemos, ele disse: olha, não há por que eu ser julgado por homem algum. Nem eu mesmo preciso me julgar, porque eu tenho andado corretamente. Contudo, eu não me sinto tranquilo só porque eu não acho um erro em mim, porque quem me julga é o Senhor. O meu olhar é pequeno, o olhar de Deus é completo. Ele vê todas as coisas. Então, eu não me considero isento da possibilidade de carregar comigo um erro. Mas não é o que acontece no livro de Jó. O livro de Jó, a história de Jó é bastante conhecida. Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar muitas vezes sobre o livro de Jó. E vamos lembrar da história de Jó. Num dia em que todos os filhos espirituais de Deus compareceram diante dele, numa grande assembleia, um dos filhos espirituais de Deus, que é o diabo, também veio entre eles. E Deus então pergunta ao diabo: de onde viestes? A Satanás, na verdade. De onde viestes? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor diz: vistes o meu servo Jó, homem íntegro e que se desvia do mal? Perceba que o Senhor não disse homem perfeito e que se desvia do mal. Porque se Jó fosse perfeito, Jesus não precisaria vir. Se Jó fosse perfeito, destituído do pecado que vem de Adão, para que Jesus viria? Jó seria suficiente. Mas Jó era um homem íntegro, um homem de princípios, um homem que zelava pelos seus princípios. E ele realmente olha para a sua vida, como o apóstolo Paulo diz: eu posso me julgar a mim mesmo e não vou encontrar nada. Jó também olhava para si e não encontrava nada que ele tivesse feito de errado. Ele mesmo vai dizer, nas várias respostas que dá aos seus 3 amigos que vêm visitá-lo, que ele não tinha pecado. E no capítulo número 31, antes do verso 35 que nós lemos, ele mesmo vai dizer isso: eu nunca fiz nada de errado. E às vezes a gente está vivendo um problema, a gente está tendo um processo de adoecimento, ou a gente está tendo algum prejuízo, não por algo que a gente fez. Às vezes sim, porque a gente fez alguma coisa. Nós lemos no Provérbios 26:2, que a maldição sem causa não se cumpre.
significa dizer também que a maldição com causa se cumpre. Ou seja, se eu faço alguma coisa que dá legalidade à maldição, ela me alcança. Então existe sim o prejuízo que eu tenho, que eu tomo, por alguma coisa que eu fiz. Fiz ontem, fiz há 1 ano, ou fiz há 10 anos, ou fiz há mais tempo. Existe sim a doença que eu carrego por alguma coisa que eu fiz. Existe sim algo que eu vou passar por dificuldade, porque eu fiz alguma coisa e eu fui amaldiçoado por causa daquilo. O que é amaldiçoado? Eu recebi sobre mim um mal que foi soado, um som que me determinou que o mal acertaria as contas comigo. Mas pode ser que, como Jó olhou para ele e disse, eu não fiz nada de errado. Pode também acontecer de eu ou você, um de nós, passar por situações difíceis, seja de doença, seja de prejuízo, seja de qualquer outra ordem, não por algo que nós fizemos, mas como o caso daquele cego, lá do livro de João, que seja para a glória de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus não deixa os seus servos sem resposta. Então eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um período de prejuízo, eu olho para a minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perceber se eu fiz alguma coisa que deu legalidade ao mal. Porque a maldição sem causa não se cumpre, mas a maldição com causa se cumpre. Porque há uma lei de acerto. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não fui eu que disse, é a palavra de Deus. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como você plantar alguma coisa e não colher. Seja por palavra, seja por atitude. E se você dá um prejuízo a alguém, esse prejuízo te encontra. Não tenha dúvida. Pastor, mas eu não dei prejuízo a alguém. Será que não? Às vezes você não deu um prejuízo material, você não roubou. Mas você fez alguma coisa que desencadeou um processo que vai dar um prejuízo para aquela pessoa. Esse prejuízo volta para você. Ele pode voltar para você em algumas horas ou em alguns anos, mas ele volta para você. A palavra que você lança é como a flecha do guerreiro. Ela não volta para você, mas ela alcança o seu alvo. E você paga o preço. Então a primeira coisa que você precisa fazer quando você está passando por uma dificuldade, por um processo de doença, ou você está com as portas fechadas, ou você está com prejuízos, eu dei causa. Eu dei legalidade ao mal. O mal está na minha vida, está me alcançando por algo que eu fiz. Eu preciso fazer um exame de consciência. O Senhor Deus mesmo chama Israel tantas vezes e diz, ponham a mão na consciência. Olhem os caminhos que vocês têm andado. Nós precisamos lembrar do livro de Joel. Nós precisamos lembrar do livro de Ageu. Nós precisamos lembrar dos profetas menores. Porque todos eles falam de causa e efeito de algum jeito. Ora, quando Deus mandou que eles construíssem o templo, o segundo templo, eles começaram cada um a cuidar da sua própria vida. Aí o Senhor Deus os chama através do ministério de Zorobabel e de Josua e diz a eles, põe uma mão na consciência. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Quem recebe salário, põe o salário no bolso e quando chega em casa o bolso está furado, perdeu. Vocês desejaram tantas coisas e não alcançaram nada. Por quê? Porque vocês deixaram de fazer aquilo que era obrigação de vocês. Quando nós vamos para Lamentações de Jeremias, Jeremias diz, por que a cidade que antes foi chamada a princesa entre as nações, agora está caída e o seu povo sofre? Porque nós prevaricamos. Veja que há uma
relação de causa e efeito. O mal está ali porque houve pecado. O mal está ali porque eles erraram. O mal está ali porque eles conservaram o mal. Não foi um mal ocasional que aconteceu, um tropeção, caíram, se levantaram, limparam, consertaram e continuaram. Não. Foi algo que eles fizeram e conservaram para si. Esse mal trouxe maldição. Então, se você faz algo que dá legalidade ao mal, o mal entra na sua vida. Entra com a doença, entra com o prejuízo, entra com o problema e entra com a perda. E você vai sofrer, não tem como fugir, porque é uma lei que veio dos lábios de Deus. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ponto. Mas se você fez o exame de consciência, eu fiz o meu exame de consciência, e nós não achamos nada de errado. Não, eu não estou em dívida com ninguém. Eu não dei prejuízo a ninguém, eu não falei mal de ninguém, eu não deixei de cumprir as minhas obrigações para com Deus. Eu estou em paz, eu não acho nada em mim. Então eu preciso perguntar ao Senhor, há um plano teu para a minha vida? O Senhor está tratando, prepara o meu caminho para alguma coisa? Porque muitas vezes o mal que nos alcança nada mais é do que a matéria-prima de um grande milagre. Por exemplo, o cego. Por que ele nasceu cego? Por causa de pecado? Não, para a glória de Deus. Ele é a matéria-prima para um milagre que vai acontecer agora. Vem cá, rapaz. O Senhor faz lodo, passa nos olhos dele, manda para o tanque de Siloé, ele se lava e passa a ver. Quando aqueles que perguntaram para ele disseram, como é que você ficou agora sendo um vidente? Se você nasceu cego, já perguntamos os seus pais, e você realmente nasceu cego, você esmola há muito tempo, todo mundo te conhece, como é que você ficou agora são? Ele disse, o homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos, me mandou ao tanque, eu fui, obedeci, lavei os olhos e voltei vendo. Irmãos, ele foi matéria-prima para um milagre. Mas sabe o que acontece quando você passa pelo mal, que não é derivado de uma maldição? Que não é algo que você fez de errado? Você fica em paz. Quando você passa, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você passa por uma dificuldade, quando você passa por uma doença, quando você passa por um prejuízo, por uma grande perda, e você fica sem paz, ela vem de pecado. Ela vem de pecado. É para que você conserte. Quando você passa por tudo isso, mas há uma paz sobrenatural que excede a todo o entendimento, e ninguém consegue entender por que você está em paz, você está passando por tudo isso, mas você está numa serenidade. É porque tem um plano de Deus. Deus está usando isso como matéria-prima de um grande milagre. O que você precisa fazer? Entrar na brecha. Você precisa estar na presença de Deus. Deus opera um milagre, faz algo acontecer, algo sobrenatural vai acontecer disso tudo. Você passa a profetizar. A situação difícil nada mais é do que você manifestando a glória de Deus. O seu espírito entra em gozo. Por exemplo, Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, quando eles estão pregando a palavra de Deus, quando Deus por meio deles faz milagres extraordinários, e eles são presos, apanham, são jogados numa prisão de segurança máxima, mas havia paz no coração deles, e a Bíblia diz, perto da meia-noite, os dois oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os demais presos ouviam. Quem é que canta hinos e ora? Quem está em paz. Quem está em paz consegue fazer isso. Se eles estivessem em pecado para apanhar e serem presos, eles estariam desesperados. Mas eles estavam sabendo que Deus estava fazendo alguma coisa. Então eles cantavam louvores. E o que é que aconteceu? Próximo da meia-noite, vem um terremoto, balança toda aquela região, as portas das cadeias se abrem. O carcereiro que estava lá em cima, porque isso era um porão, tem certeza que todos os presos fugiram, porque qual é o preso que não quer fugir? Ele pega uma lanterna, vai até a prisão, vê as portas abertas e ele conclui, todos fugiram e eu vou ser torturado. Então antes que eu seja torturado eu vou me matar. E quando ele pega a espada para enfiar no seu próprio ventre, Paulo, que não havia fugido, porque ninguém tinha fugido, diz, não te faça nenhum mal. Estamos todos aqui. Milagre. Ninguém fugiu. Como é que alguém vai fugir?
Se houve uma manifestação de Deus, não foi um terremoto natural, foi o Espírito Santo abrindo portas. Presta atenção em nome de Jesus. Quando você passa por uma dificuldade, quando você passa por um prejuízo, quando você passa por uma doença, mas é um plano de Deus para que o milagre aconteça, as portas se abrem, porque onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então os milagres acontecem. Os presos não queriam ir embora, eles queriam ficar naquele lugar. A presença de Deus era forte naquele cárcere, ninguém fugiu. Sabe o que aconteceu? Qual foi o outro milagre? O carcereiro se converteu, ele e a sua casa foram batizados naquela noite. Naquela mesma cidade, uma mulher vendedora de tecidos também se converteu, e começa naquela cidade uma igreja local. Paulo planta uma igreja naquele lugar a partir de uma dificuldade. Então, um sinal de que a sua dificuldade é um plano de Deus é que você passa por ela em paz. Mas ainda há uma outra razão. Se eu não pequei e se não é um plano de Deus, qual é a terceira razão? Porque às vezes não é algo que eu fiz, é algo que eu sou. Sabe, irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Muitas vezes eu não fiz nada de errado, mas eu sou orgulhoso. Muitas vezes eu não fiz nada de errado, mas eu guardo mágoa. Muitas vezes eu não fiz nada de errado, não dei legalidade ao mal, mas eu sou alguém que carrega uma deformidade da alma. E Deus tem que tratar isso. A pergunta que Deus fez para Jó, fez ao diabo sobre Jó: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal, não fez nada de errado. Mas o que é que ele faz no capítulo 31? Deus aperta o Jó, Deus permite que o diabo toque em todas as coisas dele, depois toca na saúde dele, depois toca na sanidade da mulher dele, depois traz os amigos que vão ainda espremendo Jó, e quando Jó não aguenta mais, ele diz: verso 35, eu quero encontrar Deus, Ele vai ter que me explicar. Estava escondido na alma do Jó. Jó não era perfeito. Quem nascido de mulher é perfeito? Quem nascido de outro homem caído é perfeito? O que nasce de um ser caído, caído é. Jó não era perfeito, era íntegro, não tinha pecado, mas carregava uma deformidade do pecado. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Veja o que ele diz no capítulo 31, no verso 35, na segunda parte: eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me explique. Eu quero encontrar com o Todo-Poderoso, e Ele vai ter que me dar explicação. Estava escondido, né, Jó? Irmão, às vezes você passa por dificuldade, não é porque tem um plano de Deus na sua vida. Às vezes você passa por dificuldade, não é porque você pecou, mas é pelo que você carrega dentro de você. Pensamentos homicidas, avareza, inveja, coisas terríveis. Esse homem tinha isso tão escondido e estava tão camuflado que nem ele havia percebido, mas Deus sabia. E aí ele fala isso, e quando ele diz no verso 35, o Todo-Poderoso que me responda, aí vem o capítulo 30, no capítulo 38, veja o verso 1 do capítulo 38, Jó 38, 1. Depois disso, porque do 31, a partir do 36, até o final do 37, Deus começa a conversar com Jó e dizer: bom, então você vai me explicar. Você esteve comigo quando eu criei todas as coisas? Você sabe como é que a luz foi feita? Por acaso eu te pedi conselho? Eu estou te devendo alguma coisa para que você me cobre explicação? Não são todas as coisas minhas? Não sou eu que chamo os animais e as estrelas, uma por uma, pelo nome elas atendem, e você vai jogar na minha cara que você quer uma explicação? Você vai virar para mim com arrogância? 38:1, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: quem é este que escurece o conselho com palavras e sem conhecimento? Ou seja, Deus vira para Jó e diz: quem é esse que está falando comigo como um estúpido? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me respondes: onde estava tu quando eu fundava a terra? Jó,
Você é tão sábio? Você está querendo perguntar para mim, quando eu estava fazendo o universo, onde é que você estava? Você aguenta a minha sabedoria? Você se acha tão bom que você vai jogar na minha cara que eu estou sendo injusto com você? E o Senhor vai conversar com ele, irmãos. E aí quando chega, vai para frente um pouquinho, no capítulo 40, verso 1, diz assim: respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Irmão, a tradução não ajuda. Deus vira para ele e diz assim, depois que Deus coloca tudo aquilo, e ele fica ali sem ter uma resposta, Deus diz: acaso ser atrevido contra o Todo-Poderoso é ser sábio? Você querer cobrar de mim alguma coisa é sábio? Às vezes a gente passa por dificuldade por um pecado que a gente cometeu. Às vezes a gente passa por dificuldade porque tem um plano de Deus para ser matéria-prima de um milagre, mas tem uma causa. Mas às vezes não é nenhuma das duas coisas, é algo que eu sou. Deus me coloca debaixo do tacão. Ele vira para Paulo e diz assim, quando Paulo tem um encontro com ele na pessoa bendita do Senhor Jesus, ele diz para Paulo: dura coisa te é avançar contra o aguilhão. Sabe o que é um aguilhão? Você não é da roça, não? Mas você é? Então você não vai saber, porque quem é da roça sabe. Quando você vai apartar o boi, né, no curral, você leva um espeto grande de ferro, que é um aguilhão. A gente pode chamar de um agulhão, uma agulha grande. Então, quando o boi é bravo, você chucha o boi, isso é também chamado de chucho. Você chucha o boi, espeta o boi, e às vezes o boi te encara, ele encara o boiadeiro. Sabia disso, Demóstenes? Tem boi que encara o boiadeiro, ele vem para cima. Irmãos, está cheio de vídeo na internet de ciclista e de motociclista que são atacados por boi. Eu mesmo já fui. Depois de 14 anos pedalando, um dia eu fui atacado por um boi. Me atacou do nada e ele vem para cima com tudo. O boiadeiro, ele já tem um chucho. Quando o boi vem, ele espeta o boi. Quanto mais o boi vem contra ele, mais o chucho entra na carne do boi. Até que o boi desiste, porque dói. Então, às vezes, você está no prejuízo, as suas coisas não dão certo, as coisas não estão dando certo e não vão dar certo. Às vezes você está carregando uma doença de anos, desde uma enxaqueca até um câncer, uma ferida aberta que não se fecha. Você só faz negócio que dá prejuízo, porque você está avançando contra algo que Deus está te mostrando. Tem algo no seu temperamento. Às vezes é a língua que não é domada, você fala mais do que pode. O bom senso e o conhecimento popular diz que a língua é o chicote. Pois é. Às vezes tem gente que só precisa fechar a boca e o mal vai acabar. Tem gente que deu prejuízo lá atrás. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o salário do trabalhador clama a Deus. Que o prejuízo que você deu volta para você. Então, às vezes, é o mal que você fez. Às vezes, é disposição do seu coração. Então, eu consultei o meu coração, não fiz nada de errado. Busquei a Deus, não há um plano, Deus não tranquilizou meu coração, eu não estou passando pela dificuldade com tranquilidade, não é vontade de Deus. É algo que eu sou. Tem uma causa, é algo que eu sou. Jó não tinha feito mal, não havia um plano de Deus, mas Jó guardava dentro dele uma rebeldia, que chegou num ponto em que ele disse: eu vou acertar com Deus, o dia que eu achar o Todo-Poderoso, ele vai ter que me explicar. E aí Deus começa a dizer isso para ele. É sábio desafiar o Todo-Poderoso? Ser maior do que eu? E aí, sabe o que vai acontecer, irmãos? Olha o que acontece, por favor, no verso 11 do capítulo 41. O Senhor Deus diz assim para Jó: quem primeiro me deu para que eu tenha que retribuir?
Pois o que está debaixo de todos os céus não é meu? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Isso eu quero falar para quem perdeu um parente. Eu sei que você amou muito o seu marido. Eu sei que você amou muito o seu pai. Eu sei que você amou muito o seu filho. Nunca seja arrogante a ponto de dizer para Deus, por que o Senhor levou? Sou eu que estou dizendo, não, é esse verso. Acaso tudo que está na terra não é meu? Eu pedi emprestado para vocês? Eu virei um dia para Carol e disse, Carol, isso é Deus falando, Carol, me dá o Pablo, que eu depois te devolvo? Não, foi Deus que deu o Pablo. Então se Deus tira o Pablo, a Carol não tem que virar para Deus e dizer, por que o Senhor tirou de mim? Ué, eu só puxei de volta o que era meu, sempre foi. Sempre foi meu. Se eu te emprestei o seu boné, esse boné que você está usando, e eu passo por você e digo, me devolve e pego, você não pode ficar com raiva de mim. Vai ficar com raiva de mim porque ele é meu, ele sempre foi meu. Então o Senhor Deus pergunta assim, quem primeiro me deu alguma coisa? Para que possa me cobrar. Acaso tudo que existe não é meu? Sabe, irmãos, às vezes nós nos apropriamos daquilo que é de Deus. Nós não entendemos que a mulher que está andando conosco não é nossa mulher. É uma das filhas de Deus que Deus me deu. Que o filho que nasceu de mim para que eu cuide dele por um tempo e ele depois cuide de mim outro tempo. Mas é um espírito que é de Deus, como eu sou de Deus. O carro que eu dirijo, foi Deus que me deu, ainda é de Deus, eu estou usando emprestado. A roupa que eu estou usando não é minha, foi Deus que me deu. A casa que eu moro, e eu estou lendo, né, estou no começo lá de 1 Coríntios, eu estou brigando com 1 Coríntios. É uma luta, porque eu leio 2, 3 versículos e paro, e aquilo começa a fermentar dentro de mim. E há um momento em que Paulo faz uma pergunta, logo no começo de 1 Coríntios, ele diz, se o que você tem, você recebeu, se o dom que você tem, você recebeu, você está orgulhoso de quê? Você acha que você nasceu com habilidade para negociar? Fui eu que te dei. Você acha que você ganhou uma profissão de engenheiro, de advogado, de piloto de avião, de motorista de ônibus, com seus próprios recursos? Fui eu que te dei. Você acha que os anos que você está vivendo é porque você faz academia, come uma comida legal? Sou eu que estou te dando tempo de vida. Quando a gente não entende isso, às vezes Deus trabalha conosco na falta, no prejuízo. Porque a gente começa a ficar amargurado. Eu digo, eu não pequei, mas alguma coisa dentro de mim começa, Deus, como é que Deus faz isso? Ah, não. E aí você começa a acender uma vela para Deus, e aí vem a parte ruim. Você acende outra para o diabo. Irmão, tem gente que no dia do problema vem para a igreja, no domingo, e ouve a mensagem e recebe oração. Mas na sexta-feira forte está lá na Igreja Universal fazendo a corrente. Na sexta-feira à meia-noite saiu da Igreja Universal, não custa nada passar no centro e receber um passe, né? Ele recebe um passe também. Mas custa nada fazer aquela novena que tia Maricota sempre falou que é boa, aí ele compra uma vela, vai lá na igreja de São Expedito e acende uma vela para São Expedito. Ele joga em todos os times. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Escolhe um caminho e anda nele. Escolhe um caminho e seja fiel. Se você é de Deus, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, ande na palavra. Jó, ele precisava mostrar aquilo para que ele fosse tratado. E sabe como é que o Jó vai responder ao Senhor? Veja o verso 1 do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre a decisão, evita a tua decisão? Por isso falei o que eu não entendia, coisas que para mim eram muito elevadas, e eu não as compreendia. O Jó, ele cai em si. Como é que você quebra uma maldição? A maldição sem causa não se cumpre. Jó entendeu que o que estava acontecendo com ele tinha uma causa. Caio Fábio está certo quando ele diz, não existe uma ligação de causa e efeito entre o pecado de Jó e o que aconteceu a Jó. Caio Fábio está certo, errou não. Mas existe uma relação de causa e efeito com o que Jó era e o que Jó estava vivendo.
Ele tinha dentro dele uma rebeldia. E a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Aquilo tinha que ser tirado de Jó. Simone, ontem, ela tinha um encontro com amigas antigas, né, de escola, que também são minhas amigas, mas primeiro delas. E era um encontro que ela iria. Eu falei assim, deixa que eu vou dirigindo para você. E encontramos com uma das amigas e ela disse, olha, eu tive, duas delas na verdade, mais velhas, mais clarinhas, disseram, olha, eu tive um câncer de pele, aqui assim. E eu tive que tirar e fazer uma biópsia. Quantas mulheres tiveram um câncer, um nódulo no seio, e tiveram que tirar aquele nódulo? Quantas fizeram o esvaziamento da mama? Quantas fizeram a retirada da mama? Quantas pessoas tiveram o seu pé amputado por causa de diabetes? Quantas, por causa do diabetes, perderam a perna ou as pernas? Porque o mal está ali, você precisa arrancar o mal. E é doloroso. A cirurgia é dolorosa, tem que abrir, cortar, tirar, fica um buraco, fica um negócio esquisito. Mas precisa passar por aquilo. Às vezes você pecou, você fez alguma coisa. Vai pagar por isso. Vai pagar por isso. Deu prejuízo lá atrás, há 25 anos atrás. Um dia você toma um prejuízo de todo tamanho, 25 anos depois, quando é acerto de contas, na hora que você paga a conta, o Espírito Santo traz para você. Ele faz você lembrar. Lembra daquele prejuízo que você deu lá atrás? O valor agora é esse. Irmão, não tenha dúvida. A vida é excelente cobradora e ela cobra. Às vezes é algo que você é, e quando é algo que você é, Deus tem que fazer uma cirurgia. Deus tem que fazer você, pelo sofrimento, entregar aquilo que está na sua alma. Tem gente que diz, como que depois daquela tragédia ela ficou diferente, né? Nossa, depois que ela perdeu o filho, ela virou outra pessoa. Era uma pessoa tão altiva, agora ela é uma pessoa tão de Deus. Quantas pessoas começaram a trabalhar com os mendigos, com os irmãos de rua, depois de viver uma experiência de dor? Quantos começaram a atender crianças com câncer e levantaram essa bandeira depois que perderam um filho com câncer? Quantas pessoas começaram a levantar a bandeira de paz no trânsito depois que o marido morreu numa briga de trânsito? Às vezes a dor nos posiciona, nos reposiciona, nos coloca com uma vida nova. Deus tira aquilo. Foi o que aconteceu com Jó. Jó entende, ele diz, falei como um louco, falei o que eu não conhecia. Me perdoa, Senhor, eu entendi, eu errei. E quando ele fala isso, Deus então devolve tudo em dobro para o Jó. Então, perceba, existe uma lei de causa e efeito. Existem 3 tipos de causa. É um resumo para eu poder terminar a mensagem, que eu já fechei até a Bíblia. Existem 3 tipos de causa. Existem muitos problemas. Você pode ter uma enfermidade. Você pode ter uma enfermidade na família, no marido, no pai, na mãe, no filho. Você pode ter prejuízo, você pode tomar prejuízo, você pode bater carro, você pode perder casa, você pode entrar em negócio ruim. Você pode passar por problemas vários, de repente o mundo se levanta contra você, é um problema atrás do outro, e vai ter uma de 3 causas. Ou é um pecado que você fez, e você tem que ser muito honesto, fazer um exame em você, e como Paulo, você precisa dizer, eu examino a mim mesmo, e o fato de eu não ter achado alguma coisa não me deixa em paz, porque quem me julga é o Senhor. Senhor, me mostra. Eu tenho falhado, onde está a minha falha? Tinha uma moça aqui na igreja, há muitos anos atrás, hoje é uma senhora. Ela tentava ir para os Estados Unidos de todo jeito, de todo jeito. E ela não conseguia. Ela tentou visto várias vezes, não conseguia.
Eu já falei isso aqui. Aí um dia na igreja lá, ela trouxe um envelope e falou, pastor, a igreja era bem pequenininha, só 2 portinhas, 6 banquinhos que eu mesmo tinha feito. Pastor, está aqui uma oferta que Deus colocou no meu coração. E, irmãos, eu demorei 3 dias para pegar aquele envelope. Porque eu sabia da dificuldade financeira dela. Eu não pedi, eu não preguei, aquilo veio dela espontaneamente. E o meu coração, e aí Deus falou comigo, se você não pegar, eu não vou abençoar. O dinheiro não é seu, é meu, e é para a obra. Aí eu abri o envelope. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor Ademir, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, há muitos anos atrás, eu fiz um voto numa outra igreja, longe daqui. Eu fiz um voto assim assado. E eu sonhei com esse voto. Irmão, olha como é que Deus faz. Mas eu agora sou daqui, pastor, eu posso pagar esse voto aqui? Eu falei, irmã, de jeito nenhum. Como é que você faz um voto lá e vai pagar ele aqui? Você não fez o voto para aquela obra? É para aquela obra. Vai lá e paga. Um barco só anda com 2 remos. Um barco não anda com um remo. Você pode ter um remo na mão, mas você tem que remar para 2, dos 2 lados. Ela fez a oferta que Deus desafiou, mas tinha alguma coisa que estava impedindo ela de receber a bênção. O quê? Um pecado. Quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada do voto do tolo. Por que razão Deus se iraria contra você e pesaria a mão sobre as tuas obras? É melhor que você não vote do que você votar e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5. Não é Ademir capítulo 51. É Eclesiastes capítulo 5. Um dia você virou e disse, Deus, se o Senhor curar o meu filho, eu vou andar na tua presença. E não anda. Está ferrado. Deus, abre uma porta para mim, eu vou fazer vou fazer um depósito, vou fazer uma oferta, vou fazer alguma coisa. E aquilo acontece e você... Lembra de Ananias e Safira? Senhor, nós vamos vender um terreno e entregar tudo para o Senhor. No meio do caminho ele falou, vamos guardar metade. O que aconteceu com Ananias e depois o que aconteceu com a mulher dele, a Safira? Um dia, no meio da enfermidade, da doença, da dor, você diz, Deus, se o Senhor me curar, eu vou te servir, eu vou evangelizar, eu vou orar, eu não vou perder um culto. E aí você começa a perder o culto, porque acabou a dor, você esquece. Passa 1 ano, passa 2, passa 10, seu filho fica com um problema. Você perde emprego, não consegue achar mais nada, as portas se fecham. E você diz, por quê? Porque você fez um voto e não cumpriu. Porque tem um pecado. Porque você machucou alguém. Alguém fez um trabalho para você e você simplesmente não quis pagar. Podia, mas não pagou. O salário está gritando contra você. Irmão, você jogou uma palavra contra alguém, aquela palavra, aquela pessoa está remoendo. Tem 10 anos que aquela pessoa chega diante de Deus e diz, Deus, ela me acusou. Deixa eu te falar uma coisa, Demóstenes, você sabe que tem muita gente que se separou por causa de fofoca? Sabia disso? Eu vi seu marido com uma outra mulher. Não era ele, mas você falou que era. E aquilo virou uma separação. E aquela pessoa vem diante de Deus e diz, Deus, aquela boca maldita me separou. Você acha que você não vai pagar isso? Então, meu irmão, você pediu a Deus, Deus mostrou que não é pecado. Deus não pôs paz no seu coração, não é um plano para que um milagre aconteça. Então é algo do seu caráter. Senhor, me transforma. Me transforma. Alguém chegou para um moço muito sábio e disse assim, eu vou terminar mesmo, e disse assim, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, Lucas? E o moço respondeu assim, à noite você chega em casa e diz assim, o que eu fiz é próprio dos amigos de Jesus? O que eu fiz hoje, durante o meu dia, é algo que os verdadeiros amigos de Jesus fariam? Primeira pergunta. Segunda e última pergunta. O que eu fiz hoje é algo que os não amigos de Jesus fariam? Os amigos de Jesus deixariam de fazer isso que eu fiz?
Aí você vai saber se você está fazendo a vontade de Deus ou não. Se no final do dia, na hora de deitar, você fala, Senhor, me ajuda a perceber o que eu fiz, o que eu disse, a resposta que eu dei, é algo que quem anda com o Senhor faria? O que eu fiz é algo que quem anda com o Senhor não faria? Você vai saber se você é de Deus ou se você não é. Então, irmãos, para dar um título para essa mensagem, toda dificuldade tem sim uma causa. Toda dificuldade, toda luta, todo prejuízo e toda doença tem uma causa. E não é difícil de entender, nem de reconhecer onde ela está. Às vezes o que a gente tem é só teimosia. A gente não quer mudar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?